Jesus é a cura do cego, quando a luz divina toca o impossível. Você já sentiu que, por mais que ore, algo na sua vida continua sem se revelar? Já se perguntou por que Deus permite que certas áreas permaneçam escuras, como se nada mudasse, como se algo dentro de você ainda estivesse cego? Antes de começar esta história poderosa, preciso te dizer algo com carinho e sinceridade. Inscreva-se agora no canal. Faça isso com confiança, como quem abre a porta para que Deus fale mais vezes ao seu coração. Cada inscrição abre caminho para que esta palavra chegue a mais pessoas que hoje estão precisando de luz, de consolo, de um sinal do céu. Então, se ainda não fez isso, eu te convido, inscreva-se, ative as notificações e faça parte desta família que cresce na fé a cada dia. Seu gesto, mesmo parecendo pequeno, tem um valor enorme para a obra de Deus. Agora expire fundo, porque o que você está prestes a ouvir pode transformar sua maneira de ver a fé, a oração e a intervenção divina. E se eu te dissesse que Jesus não apenas devolveu a vista a um homem cego, mas revelou um dos segredos mais profundos sobre como Deus trabalha em nossas vidas, mesmo quando não entendemos nada, mesmo quando tudo parece escuro? E se eu te dissesse que esta história é muito mais do que um milagre físico, é um alerta divino, um convite ao despertar espiritual e uma promessa de esperança para todos os que hoje ainda caminham às cegas em alguma área da vida? Esta história é um mistério espiritual que muitos leem, mas poucos realmente compreendem. Porque não se trata apenas de um homem cego clamando por ajuda. Trata-se de toda alma que se sente perdida, todo coração que busca uma saída, todo crente que clama por uma intervenção que parece demorar. Jesus não apenas cura, ele revela. Ele expõe o que está escondido, ilumina o que estava morto, desperta o que estava adormecido. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Talvez você também tenha áreas onde se sente como cego no caminho, incapaz de ver propósito, confuso sobre o futuro, cansado de tentar entender porque Deus ainda não moveu aquilo que você tanto pediu. E é aqui que esta história toca diretamente a sua vida. Por quê? Assim como aquele homem não sabia que seu encontro com Jesus mudaria tudo, você também não imagina o que Deus pode estar preparando em silêncio para você. Hoje, quero que caminhe dentro dessa narrativa como se fosse o próprio personagem. Que sinta a poeira do caminho, ouça os passos de Jesus se aproximando, perceba a tensão da multidão e o clamor de uma alma que não quer perder sua única oportunidade de mudança. Porque esta história não é antiga, é viva, é atual, é sua. Ao longo deste vídeo, você entenderá como Deus transforma quem o busca com sinceridade, mesmo quando parece que todos tentam calá-lo. Porque Jesus age de maneiras que às vezes parecem desconcertantes ou inesperadas. Qual é o papel da sua fé no processo de receber o milagre? E qual é a revelação que poucos percebem sobre a verdadeira cegueira que Jesus veio curar? Esta é uma jornada espiritual, e Deus tem uma palavra especial para você. Mas antes de seguir, quero te pedir algo simbólico, algo que mostre seu compromisso com a palavra. Escreva nos comentários, Senhor, abre meus olhos espirituais. Não é apenas uma frase, é uma oração, um ato profético, um pedido de luz. Porque hoje, através desta história, Deus vai te mostrar coisas que você ainda não conseguiu enxergar. O clamor do cego e a fé que não aceita silêncio. Imagine aquela cena. Um caminho poeirento, uma multidão agitada, vozes misturadas, passos apressados e, sentado à beira da estrada, um homem que nunca viu a luz do dia. Um homem acostumado a ouvir, mas nunca a enxergar. Acostumado a sentir a presença das pessoas passando, mas incapaz de saber quem eram. Incapaz de distinguir expressões. Incapaz de ver o mundo que todos ao redor descreviam. Um homem cujo cotidiano era a escuridão total. Ali estava ele, à margem, esquecido, invisível aos olhos de muitos. Mas naquele dia, algo diferente começou a acontecer. Ele ouviu um burburinho maior que o normal, passos mais intensos, conversas mais aceleradas. Havia excitação no ar. Perguntando a alguém o que estava acontecendo, disseram-lhe, é Jesus de Nazaré que está passando. Essa frase, que para muitos era apenas uma informação, para aquele homem se tornou uma faísca de esperança. Porque quando você carrega uma dor profunda, qualquer possibilidade de mudança passa a ter um valor eterno. E então, movido não por visão, mas por convicção, aquele cego fez algo que mudaria sua história para sempre. Ele começou a clamar. Não apenas falar, clamar. Não apenas pedir e insistir.
Ele gritou como quem sabe que é sua única chance. Como quem percebe que, se aquele momento passar, talvez nunca aconteça novamente. Como alguém que não tem nada a perder, mas tudo a ganhar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse grito ecoou entre a multidão. E é aqui que a história se conecta profundamente com a nossa vida. Porque, assim como acontece conosco, a multidão tentou calá-lo. Pessoas que não entendiam sua luta mandaram que ele ficasse quieto. Pessoas que nunca sentiram sua dor o julgavam inconveniente. Pessoas que não sabiam nada sobre sua batalha interior diziam: não incomode, não chame atenção, stay conform. Mas ele não se calou. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele gritava ainda mais. Porque a verdadeira fé não aceita silêncio. A fé verdadeira não desiste quando pressionada. A fé genuína se fortalece justamente quando é contrariada, criticada ou desprezada. A fé que move o coração de Deus não é a fé tímida, é a fé insistente. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez você se identifique com esse cego muito mais do que imaginava. Talvez você também esteja clamando por algo há muito tempo, uma cura, uma restauração, uma resposta, uma direção, e parece que, ao invés de apoio, você encontra resistência. Talvez pessoas ao seu redor digam para você desistir, se conformar, aceitar que é assim mesmo. Talvez você escute vozes que tentam silenciar sua esperança, minar sua oração, apagar sua expectativa. Mas esta história te lembra que quem tem promessa não pode se calar. Quem tem fé não abandona o caminho. Quem crê não desiste por causa de opiniões humanas. Por quê? Assim como o cego, você não está chamando qualquer pessoa, você está chamando pelo único capaz de fazer o impossível. E Jesus sempre escuta quem clama com sinceridade, mesmo quando o mundo tenta abafar sua voz. O mais bonito é que, mesmo não vendo nada, o cego enxergou mais do que muita gente naquela multidão. Ele reconheceu quem Jesus realmente era. Enquanto muitos viam apenas um profeta, um mestre ou um homem comum, aquele cego proclamou: Filho de Davi. Ele declarou a identidade messiânica de Cristo, algo que muitos que enxergavam não conseguiam perceber. Isso nos mostra que a verdadeira visão não depende dos olhos, mas do coração. Há momentos na vida em que Deus permite que certas áreas permaneçam escuras justamente para despertar em nós esse tipo de fé. Uma fé que não se apoia em circunstâncias visíveis, mas em convicções profundas. Uma fé que não nasce de emoções, mas de certeza espiritual. Uma fé que não depende do que você vê, mas de quem você sabe que Deus é. Quando o cego gritou mais alto, Jesus parou. Esse é um dos detalhes mais emocionantes dessa história. O clamor sincero tem o poder de fazer o céu parar. Jesus caminhava com uma multidão enorme. Havia dezenas de pessoas falando ao mesmo tempo, mas a voz daquele homem atravessou o barulho e tocou o coração do Mestre. Isso nos ensina que você nunca está perdido na multidão espiritual. Deus sempre reconhece tua voz. Tua oração não se mistura nem se confunde. Ele sabe exatamente quando você fala com ele. Quando Jesus mandou chamá-lo, a multidão, a mesma que antes o mandava calar, mudou completamente de atitude. É sempre assim. Quando Deus começa a agir, até quem duvidava passa a incentivar, até quem criticava passa a respeitar, até quem te ignorava passa a perceber o que Deus está fazendo. E então, aquele cego deu um salto, largou sua capa, uma decisão cheia de simbolismo espiritual, e foi na direção da voz que o chamava. Mas esse detalhe da capa. Isso guarda uma das lições mais profundas dessa história, e falaremos dela no próximo bloco. A capa que cai, quando Deus nos chama para abandonar aquilo que nos prende. A cena é simples, mas carregada de um simbolismo tão profundo que poucos percebem. Quando Jesus manda chamar o cego, a Bíblia diz que ele lançou sua capa, levantou-se de um salto e foi ao encontro de Cristo. Esse gesto, que para alguns parece apenas um detalhe narrativo, na verdade é uma das imagens mais poderosas de transformação espiritual em toda a história. Porque ninguém naquela multidão entenderia o que significava jogar a capa, mas aquele cego sabia. Ele sabia demais. A capa era tudo o que ele tinha. Sua identidade como mendigo estava marcada nela. Era sua proteção contra o frio, seu colchão para deitar, seu espaço delimitado na beira do caminho, seu símbolo de dependência. A capa era o único objeto que o acompanhava todos os dias na escuridão. Era,
de certa forma, o que o caracterizava como alguém condenado a viver à margem. E quando ele a lança para longe, ele está fazendo algo maior do que parece. Ele está renunciando à velha vida antes mesmo do milagre acontecer. É como se ele dissesse: se Jesus está me chamando, é porque eu não vou precisar mais disso. Não vou voltar para onde eu estava. Não vou continuar sendo quem sempre fui. E isso é extraordinário, porque mostra que a fé dele antecede a visão. Ele ainda não enxerga nada, mas já acredita que algo novo está prestes a acontecer. Ele ainda não recebeu o milagre, mas já está se preparando para viver como alguém que foi transformado. Essa atitude é uma das marcas mais lindas da fé verdadeira, acreditar a ponto de agir antes de ver. E aqui está a conexão com a nossa vida. Porque muitos cristãos continuam presos a capas emocionais, espirituais e até comportamentais que os mantêm no mesmo lugar. Capas que dão uma falsa sensação de segurança, mas que são, na verdade, amarras que nos prendem ao passado. Capas que carregam memórias, traumas, rótulos, desculpas e medos. Capas que representam aquilo que nos faz sobreviver, mas nunca prosperar. E Deus, quando nos chama, sempre nos convida a fazer o mesmo gesto do cego. Soltar aquilo que está colado à nossa história, mas não faz mais parte do nosso destino. A capa do cego simboliza tudo aquilo que você carrega por hábito, costume ou medo, e que não combina com os planos de Deus para você. Para alguns, essa capa é a ansiedade constante, sempre tentando prever o pior antes de qualquer decisão. Para outros, é o sentimento de insuficiência, aquela voz interna que diz: eu não consigo, não é para mim, não dá certo comigo. Para outros ainda, a capa pode ser o apego a uma identidade ferida, como se o erro, a dor ou o passado fossem determinantes. Há capas de amargura, capas de ressentimento, capas de acomodação. E talvez você já tenha percebido que essas capas não são apenas objetos, elas são prisões. Mas o mais surpreendente é que Jesus não pegou a capa, não a arrancou do cego, não a questionou. Ele apenas chamou. Porque cabe a nós decidir se vamos segurar o passado com força ou se vamos largá-lo com fé. O cego entendeu algo que muitos não percebem. Jesus não convida ninguém para uma mudança mantendo as velhas seguranças. A fé sempre é acompanhada de renúncia. E não existe renúncia sem confiança. Ele confiou tanto, mas tanto, que largou sua capa sem saber se a encontraria depois. Não apenas largou, a lançou longe, como quem se desfaz de algo que não quer mais tocar. Esse gesto revela também que, quando Deus fala, a obediência precisa ser imediata. Ele não pensou duas vezes, não calculou o risco, não fez perguntas. Ele simplesmente respondeu ao chamado. Quantas vezes Deus já te chamou para se levantar espiritualmente, para abandonar algo que te faz mal, para mudar de postura, para orar mais, para confiar mais, e você ficou agarrado à sua capa? Quantas vezes Deus já te convidou a caminhar, mas você ficou preso àquilo que já era seguro demais para ser questionado? O cego não apenas lançou a capa, ele saltou. Saltar é um gesto de urgência, de expectativa, de emoção. Quem salta não está apenas andando, está reagindo a algo maior do que ele. E essa atitude nos lembra que, quando Deus decide fazer algo na nossa vida, Ele merece uma resposta enérgica, viva, completa. Não uma resposta lenta, hesitante, cansada. A fé que move milagres é uma fé que pula, que corre, que busca, que se entrega. Uma fé que não teme parecer exagerada para a multidão. Uma fé que não tem medo de ousar. Ao lançar sua capa, o cego também nos ensina que existem momentos em que Deus nos chama para um movimento sem garantias. Jesus não disse de imediato o que faria. Não prometeu a cura antes do chamado. Apenas mandou chamá-lo. É assim na nossa caminhada. Primeiro vem o chamado, depois vem a revelação, depois vem o milagre. Deus testa a disposição do nosso coração ao nos chamar enquanto ainda estamos cegos. Ele observa se estamos prontos para agir pela fé antes de enxergar o resultado. E talvez hoje Deus esteja te chamando exatamente assim. Chamando você para abandonar uma capa que já deveria ter ficado no passado. Chamando para se levantar com coragem. Chamando para acreditar que há algo maior, mesmo quando seus olhos ainda não veem nada. Chamando para confiar que Ele está no caminho, passando perto de você, pronto para fazer o que ninguém mais pode fazer. A capa lançada marca o início da transformação. A partir daqui, algo grandioso está prestes a acontecer.
Porque quando alguém responde ao chamado de Cristo com essa postura de abandono, de fé e de urgência, Jesus sempre faz perguntas que revelam o coração. E é justamente essa pergunta que vai abrir o próximo capítulo dessa jornada espiritual. O que queres que eu te faça? A pergunta que revela a alma. Quando o cego finalmente chega diante de Jesus, acontece algo que, à primeira vista, parece estranho. Em vez de simplesmente curá-lo, como muitos esperariam, Jesus faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Uma pergunta que, de tão simples, revela uma profundidade espiritual extraordinária. Porque Jesus não interrogou aquele homem por falta de informação. Ele sabia exatamente o que ele queria. Sabia da sua dor, da sua espera, da sua necessidade. Mas Jesus pergunta porque existe uma força espiritual poderosa quando alguém declara, com a própria boca, aquilo que deseja que Deus faça. E é nesse momento que a fé deixa de ser apenas um sentimento e se torna uma confissão. Essa pergunta, na verdade, é um espelho da alma. Ela expõe nossos desejos mais profundos e nos confronta com o que realmente buscamos. Porque muitas pessoas oram, mas não sabem ao certo o que querem que Deus transforme. Muitos pedem mudança, mas não definem qual mudança. Pedem libertação, mas não especificam de que querem ser libertos. Jesus sabe que a bênção verdadeira não é apenas um ato divino, é uma decisão do coração humano. Ele pergunta porque deseja ouvir não apenas o pedido, mas a certeza por trás dele. E a resposta do cego é tão simples quanto poderosa: Senhor, que eu veja. Não há rodeios, não há desculpas, não há histórias longas. É um desejo puro, direto e profundo. Ele não pede riqueza, não pede status, não pede reconhecimento. Pede visão. Ele entende que, se enxergar, o resto da vida poderá ser reconstruído. Essa resposta nos ensina que, quando colocamos as prioridades certas diante de Deus, Ele nos concede aquilo que realmente transforma a nossa existência. Mas aqui existe algo ainda mais profundo. O cego não pediu uma melhoria, não pediu uma compensação, não pediu conforto temporário. Ele pediu transformação total. E isso mostra que algumas pessoas se aproximam de Deus buscando apenas alívio, enquanto outras buscam mudança. O cego queria a vida nova que só Cristo poderia dar. Ele não queria sobreviver, queria viver plenamente. E é nesse ponto que a história dialoga diretamente com cada um de nós. Talvez Jesus esteja fazendo exatamente essa pergunta para você hoje. O que você quer que eu faça? E talvez você ainda não tenha percebido. Talvez ele esteja perguntando há muito tempo, mas a agitação da vida, o medo de pedir demais, a insegurança ou até a sensação de indignidade tenham silenciado sua resposta. Mas Deus não tem medo das suas necessidades. Ele deseja que você diga, com sinceridade: Senhor, é isso que eu realmente quero. Só que muitos têm medo dessa transparência. Têm medo de pedir cura e não receber. Medo de pedir libertação e perceber que será necessário abandonar hábitos antigos. Medo de pedir direção e descobrir que Deus quer conduzi-los por um caminho completamente diferente do planejado. E por isso muitos preferem orações genéricas, porque assim não precisam enfrentar a vulnerabilidade de abrir a alma diante do Pai. Mas a pergunta de Jesus exige coragem. Exige olhar para dentro e reconhecer aquilo que realmente impede sua vida de avançar. Exige admitir vulnerabilities. Exige abandon our mascaras. Exige reconhecer aquilo que você não consegue resolver sozinho. O cego não tentou parecer forte. Não tentou esconder a fraqueza. Não tentou suavizar sua dor. Ele simplesmente expôs sua necessidade. E é isso que a fé faz. Entrega o coração por inteiro, sem filtros, sem medo. Quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele está nos dando permissão para pedir o impossível. Ele está abrindo o diálogo para transformar áreas que achamos que nunca mudariam. Ele está convidando você a apresentar o pedido que talvez você tenha escondido até de si mesmo. Aquele pedido que dói só de pensar. Aquele pedido que você não ousa dizer em voz alta. Aquele pedido que parece grande demais, complicado demais, distante demais. Mas Jesus não tem limites. Ele não nos orienta a pedir apenas o que é fácil. Ele nos encoraja a pedir o que é eterno. E a resposta do cego nos revela outro detalhe essencial. Ele pediu visão porque sabia que era incapaz de conseguir isso sozinho. Ele reconheceu que dependia completamente de Cristo.
E é assim que nascem os milagres, quando a dependência é total e o coração está aberto para receber. Enquanto tentamos resolver certas coisas pelas nossas próprias forças, Deus permanece à espera do momento em que finalmente entenderemos que só Ele pode restaurar o que foi perdido. O mais impressionante é que, antes da cura, antes do milagre, antes da transformação, Jesus quer diálogo. Ele quer relacionamento. Ele quer ouvir sua voz, não porque ele precise, mas porque você precisa expressar. A cura não começa quando a luz entra nos olhos, começa quando a fé entra no coração. E esse processo começa com uma pergunta simples e profunda: o que você quer que eu faça? Talvez Jesus esteja te perguntando isso hoje para te levar a uma nova fase, para te ensinar a pedir com clareza, para te convidar a abandonar o medo de desejar algo grande, para te mostrar que Ele não cura apenas olhos, Ele cura destinos. E no próximo bloco, vamos ver como Jesus não apenas respondeu ao pedido do cego, mas também revelou uma dinâmica espiritual extraordinária sobre fé, obediência e transformação. A cura que começa por dentro, quando a fé abre as portas do impossível. Quando o cego expressa seu desejo, Senhor, que eu veja, algo profundo acontece no mundo espiritual. Aquelas palavras não eram apenas um pedido, era uma declaração de fé, um reconhecimento da soberania de Cristo, um passo definitivo rumo a uma nova vida. E então, Jesus, com a autoridade que só o Filho de Deus possui, declara: recebe a tua visão, a tua fé te salvou. Essa frase, tantas vezes repetida nos evangelhos, carrega um peso imenso. Antes de curar os olhos, Jesus cura a alma. Antes de mudar o exterior, ele transforma o interior. Antes de entregar o milagre, ele reconhece a fé que o tornou possível. E é aqui que muitos se enganam ao interpretar os milagres de Jesus. Alguns pensam que o poder está apenas no toque, na palavra, no gesto. Mas a verdade é que os milagres são sempre resposta a uma fé que rompe limites. A cura física é apenas o reflexo de uma cura espiritual que já começou. A visão que o cego recebeu não brotou apenas nos olhos, brota primeiramente no coração. Porque a verdadeira transformação nunca começa de fora para dentro, e sim de dentro para fora. O que Jesus fez naquele momento foi legitimar o coração daquele homem antes de restaurar sua visão. Pense nisso. Quantas pessoas naquela multidão tinham olhos perfeitos, mas estavam espiritualmente cegas? Quantos viram Jesus de perto, mas não o reconheceram como Filho de Deus? Quantos caminharam ao lado da luz do mundo, mas permaneceram nas sombras da dúvida e da incredulidade? Aquele homem, mesmo sem enxergar, viu que muitos nunca perceberam. Ele viu quem Jesus era. Ele viu esperança onde outros só viam uma multidão. Ele enxergou sua chance onde outros apenas enxergaram confusão. Por isso, quando Jesus diz: a tua fé te salvou, ele está afirmando que o milagre maior não é a visão física, mas a revelação espiritual. A fé daquele cego rompeu tudo. Rompeu a opinião da multidão, rompeu o medo do ridículo, rompeu o comodismo da situação. Essa fé ousada é o tipo de fé que abre o caminho para o impossível. Deus não se move pela lógica, Deus se move pela fé. Não é o tamanho do problema, nem a profundidade da dor, nem o tempo da espera que define o milagre, é a disposição do coração. Por isso, quando o cego declara com convicção que deseja, Jesus age imediatamente. Não há demora, não há hesitação, não há testes. A fé genuína toca o céu de forma direta. E então, num instante, sem uma cirurgia, sem medicamentos, sem intermediários, os olhos daquele homem se abrem. Imagine o impacto desse momento. A primeira coisa que ele vê na vida não é o sol, nem a multidão, nem os detalhes da paisagem. A primeira pessoa que ele enxerga é Jesus. Isso diz muito sobre como Deus trabalha. Quando o milagre chega, a primeira visão que Deus coloca diante de nós é sempre Ele mesmo. Ele é o começo e o fim de qualquer transformação. Ele é a luz que ilumina tudo que vem depois. E aqui existe algo ainda mais profundo. A cura vem sem que Jesus toque no cego. Em outras passagens, Jesus toca olhos, mistura bal, usa saliva, realiza gestos simbólicos. Mas aqui, ele apenas fala. É a palavra que cura. Isso revela um princípio espiritual fundamental. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele não precisa de ferramentas, não precisa de fórmulas, não precisa de meios naturais. Ele só precisa de uma palavra. A palavra de Cristo carrega vida, força, autoridade, restauração.
E quando ele libera essa palavra, nada pode impedir o cumprimento. Mas a cura daquele homem não é apenas física, é também um convite a uma nova maneira de viver. Agora ele vê, e ver significa responsabilidade. Ele não pode mais viver como mendigo. Não pode mais permanecer sentado à beira do caminho. Não pode mais fingir que não percebe as coisas. A visão exige ação. A luz exige movimento. E é por isso que muitos têm medo da cura, porque ela exige mudança. Aquele cego estava pronto para isso. Ele não pediu apenas para enxergar, pediu para viver. E ao abrir os olhos, ele encontra um mundo completamente novo. Cores, formas, rostos, paisagens. Mas, sobretudo, ele encontra propósito. A Bíblia diz que ele passa a seguir Jesus pelo caminho. Isso revela que o verdadeiro milagre não é apenas receber a visão, mas decidir o que fazer com ela. Muitos querem a bênção, mas poucos querem o caminho. Muitos querem o milagre, mas poucos querem o relacionamento. Muitos querem a intervenção divina, mas poucos querem o compromisso diário. Aquele homem recebe a visão e, imediatamente, escolhe seguir o autor da sua cura. Essa é a parte mais emocionante. O milagre não termina na cura, ele começa nela. Porque a cura abre portas para uma vida inteira de novos passos. E talvez seja isso que Deus esteja querendo fazer com você. Talvez Ele esteja preparando uma restauração que vai muito além do que você pediu. Talvez Ele esteja prestes a te dar uma visão que mudará a sua forma de viver, de decidir, de se relacionar, de crer. E quando isso acontecer, Ele não espera que você volte à beira do caminho. Ele espera que você o siga. No próximo bloco, veremos como a reação da multidão e o testemunho daquele homem revelam verdades profundas sobre propósito, influência espiritual e o impacto de um milagre na vida de quem crê. O testemunho que transforma, quando a luz que recebemos ilumina outros caminhos. Quando os olhos do cego finalmente se abrem e ele contempla, pela primeira vez, o rosto de Jesus, algo extraordinário acontece não apenas dentro dele, mas ao redor dele também. A Bíblia nos diz que, ao ver o milagre, todo o povo, vendo isso, deu louvores a Deus. A cura daquele homem não foi apenas uma intervenção divina pessoal, mas um testemunho público que sacudiu a multidão. Pessoas que estavam apenas observando, curiosas, talvez até duvidosas, foram impactadas de maneira profunda. Aquele homem, que há poucos minutos era ignorado, silenciado e tratado como um incômodo pela multidão, agora se torna o centro de uma revelação divina que desperta fé em todos ao redor. Esse é um detalhe profundamente marcante. Deus nunca realiza um milagre apenas para uma pessoa. Ele pode começar em alguém, mas o propósito sempre transborda. A cura daquele homem se transforma em uma mensagem viva. Ele não precisou pregar um sermão, não precisou citar versículos, não precisou convencer ninguém. Seu próprio milagre falava alto demais. Ele era a prova visível de que Jesus não apenas passava por aquele caminho, Jesus transformava aquele caminho. Cada pessoa que presenciou a cena foi confrontada com a realidade do poder e da compaixão de Cristo. Imagine o ambiente. Minutos antes, havia uma multidão agitada, barulhenta, muitas vezes impaciente com o clamor do cego. Agora, essa mesma multidão está tomada por um senso de reverência, surpresa e louvor. Isso nos mostra como a atmosfera muda quando Deus age. Onde havia crítica, nasce admiração. Onde havia impaciência, nasce gratidão. Onde havia pressa, nasce contemplação. Um milagre muda não apenas a vida do que recebe, mas também o coração dos que testemunham. E aqui existe uma lição profunda para nós. O testemunho que Deus coloca em nossas mãos não é para ser guardado, mas para ser compartilhado. Muitas vezes, subestimamos a força daquilo que Deus já fez em nossas vidas porque achamos que não é grande o suficiente ou espiritual o bastante. Mas veja, a história daquele homem era simples e direta. Ele era cego, agora vê. Não há teologia complexa, não há discurso preparado, não há ensaio. Há realidade. E a realidade do que Deus faz é sempre mais poderosa do que qualquer argumentação. O ex-cego não tenta provar nada, ele apenas vive milagre. E viver aquilo que Deus fez em você já é, por si só, um testemunho transformador. Muitas pessoas ao seu redor podem estar precisando exatamente disso. Não de alguém que fale bonito, mas de alguém que viva de forma autêntica o que Deus fez. A sua mudança,
A sua restauração, a sua caminhada de fé, tudo isso ilumina caminhos para pessoas que talvez jamais pisariam em uma igreja ou jamais abririam uma Bíblia. A luz que você recebeu tem propósito: iluminar. Repare também que o texto diz que a multidão glorificou a Deus, não a Jesus como homem, não ao cego, não à emoção do momento. Isso revela que um verdadeiro milagre sempre aponta para o Pai. Quando a transformação é genuína, ela redireciona o olhar das pessoas para Deus e não para nós. É por isso que Jesus insiste, em vários momentos, que as obras realizadas por ele testemunham do Pai. Todo milagre é um lembrete do cuidado divino, da presença ativa de Deus na história e da sua disposição em intervir, restaurar e renovar. Mas existe algo ainda mais profundo nesse episódio. Aquele homem agora vê, mas sua nova visão não o torna arrogante, exibido ou superior. Pelo contrário, ele se une à multidão em louvor. Ele se torna parte de algo maior. Isso nos ensina que, quando Deus nos levanta, não é para nos destacar como estrelas solitárias, mas para nos inserir em um propósito coletivo. O milagre que recebemos nunca deve nos isolar, deve nos conectar. A fé não nos afasta das pessoas, nos aproxima delas. A multidão que antes tentava calá-lo agora o acompanha. Essa reviravolta é maravilhosa. As mesmas vozes que o reprimiam agora se tornam vozes de adoração. Isso nos lembra que Deus muda histórias tão profundamente que até aqueles que duvidaram de você acabam reconhecendo o que ele fez. Não há argumento mais forte do que uma vida transformada. Não há resistência que permaneça diante de uma obra divina evidente. Por isso, nunca subestime o que Deus faz em você. A sua história pode ser exatamente o que vai despertar fé em pessoas que hoje parecem céticas ou distantes. E, claro, é impossível não notar a alegria desse homem. Agora ele anda ao lado de Jesus, não porque alguém mandou, não porque era conveniente, mas porque o encontro com Cristo gerou nele um desejo profundo de seguir a luz que finalmente podia ver. Sua caminhada agora tem direção, tem propósito, tem sentido. Essa é uma das marcas mais lindas do verdadeiro encontro com Deus. Ele não apenas nos abençoa, ele nos dá um caminho. E esse caminho começa a inspirar outros. Pessoas que antes olhavam com indiferença agora observam com admiração. Pessoas que antes estavam presas aos próprios problemas agora levantam os olhos e percebem que milagres acontecem para quem insiste, para quem clama, para quem acredita, para quem não desiste. A fé do cego acende a fé da multidão. No próximo bloco, vamos explorar como essa caminhada ao lado de Jesus se torna o início de uma jornada espiritual ainda mais profunda, e como compreender esse relacionamento essencial para quem deseja viver não apenas o milagre, mas o propósito que vem depois dele. O chamado após o milagre, quando Jesus nos ensina que ver é apenas o começo. Após receber a cura, o cego não simplesmente volta para sua antiga vida, como alguém que recupera algo perdido e segue seu caminho habitual. Pelo contrário, ele escolhe algo profundamente significativo: seguir Jesus. A Bíblia relata que, depois de ser curado, ele glorifica a Deus e caminha atrás de Cristo. Essa é uma imagem poderosa porque revela uma verdade espiritual muitas vezes esquecida. O milagre não é o fim da jornada, mas o início de um chamado. Quantas pessoas hoje buscam desesperadamente uma intervenção divina, uma cura, um livramento, uma resposta e, quando a bênção chega, voltam imediatamente à rotina anterior, como se milagre fosse apenas um recurso emergencial, um remédio para o momento. Mas a história do cego nos ensina que o toque de Jesus não é apenas restaurador, ele é transformador. Não é apenas para nos tirar da escuridão, mas para nos conduzir a um novo caminho de propósito, intimidade e direção. Agora imagine esse homem caminhando atrás de Jesus. Antes, ele conhecia o mundo apenas pelas vozes, pelos sons, pelas texturas que tocava com as mãos. Agora, ele vê a estrada, vê o rosto das pessoas, vê o céu, vê as cores, vê a luz e, acima de tudo, vê aquele que o transformou. Seus olhos recém-abertos permitem que ele contemple Jesus não apenas como um milagreiro, mas como mestre, como guia, como Senhor. E aqui encontramos uma das reflexões mais profundas dessa história. A verdadeira visão não está apenas nos olhos, mas no coração. Há pessoas que enxergam perfeitamente o mundo físico, mas permanecem cegas espiritualmente, incapazes de reconhecer a presença de Deus, incapazes de perceber o propósito, incapazes de discernir o que é eterno. O cego, porém,
Recebeu não apenas visão física, ele recebeu clareza espiritual. Ao ver Jesus, ele compreende o essencial. A vida só encontra direção quando é guiada por Cristo. Essa transformação é tão real que ele não hesita. Não há dúvidas, não há questionamentos, não há negociações. Ele simplesmente segue. Ele não exige explicações de Jesus, não pede garantias sobre o futuro, não questiona para onde vão. Ele apenas confia. Isso nos ensina algo belíssimo. Quem realmente encontra Jesus, encontra descanso na obediência. Seguir Cristo não é um peso, é uma resposta natural de quem reconhece a luz depois de tanto tempo na escuridão. E é impossível não pensar no contraste entre esse homem e a multidão ao redor. Muitos viram um milagre, muitos glorificaram a Deus, mas nem todos seguiram Jesus. Isso acontece até hoje. Há pessoas que aplaudem as bênçãos, mas não mudam a vida. Pessoas que reconhecem a mão de Deus, mas não entregam o coração. Pessoas que querem um milagre, mas não querem um relacionamento. O ex-cego, porém, mostra qual é o caminho mais profundo. A verdadeira gratidão gera transformação, e a verdadeira transformação gera seguimento. Sua decisão de seguir Jesus revela algo ainda maior. Ele desejava viver não apenas o poder de Cristo, mas a presença de Cristo. E é aqui que a história dele se conecta diretamente com a nossa. Quantas vezes buscamos Deus apenas quando estamos em necessidade, mas esquecemos de caminhar com Ele quando a situação melhora? Quantas vezes clamamos na escuridão, mas deixamos de louvá-lo quando a luz chega? O ex-cego nos lembra que o relacionamento com Cristo precisa ser contínuo. Jesus não é apenas o Deus da solução, é o Deus do caminho. Essa caminhada ao lado de Jesus representa também o início de um processo de amadurecimento espiritual. O milagre abre os olhos, mas a jornada abre o entendimento. À medida que seguimos Jesus, começamos a ver o mundo de forma diferente. Percebemos a fragilidade da vida, a grandeza da graça, a profundidade do amor divino e a urgência do propósito que nos foi dado. A fé deixa de ser apenas crença e se torna direção. Deixa de ser teoria e se torna prática. Deixa de ser pedido e se torna entrega. E mais, o ex-cego segue Jesus não em silêncio, mas em louvor. Ele caminha glorificando a Deus, mostrando que o coração que foi tocado por Cristo se expressa naturalmente em gratidão. Essa gratidão é transformadora porque muda nossa postura diante da vida. Aquele que antes vivia pedindo agora, vive agradecendo. Aquele que antes vivia na dependência dos outros agora caminha com liberdade. Aquele que antes era limitado pela escuridão agora encontra plenitude na luz. O chamado que nasce após o milagre é simples, mas profundo. Viver uma vida que reflita a obra de Deus. O ex-cego é um lembrete de que Jesus não nos cura apenas para nos dar alívio, mas para nos dar propósito. Não nos salva apenas para nos tirar do problema, mas para nos colocar na missão. Não nos abençoa apenas para nos fortalecer, mas para nos enviar. A jornada que ele inicia nesse momento é a mesma que Deus nos chama a viver. Uma caminhada diária com Cristo, na qual cada passo representa confiança, gratidão e transformação. No próximo bloco, vamos explorar como essa caminhada se aprofunda ainda mais, revelando que o maior milagre não foi apenas abrir os olhos do homem, mas despertar sua alma para um novo modo de viver. O maior milagre de todos, quando a cura exterior revela a cura interior. Ao observarmos atentamente a história do ex-cego, percebemos algo profundo que muitas vezes passa despercebido. O maior milagre não foi a abertura dos seus olhos físicos, mas a transformação do seu coração. A cura exterior foi apenas o reflexo de uma obra muito mais poderosa acontecendo dentro dele. Jesus não estava apenas devolvendo visão. Ele estava revelando uma nova identidade, despertando um propósito e guiando aquele homem para uma compreensão mais profunda da fé. E isso nos mostra que todo milagre verdadeiro tem duas camadas: aquilo que Deus faz por fora e aquilo que Ele opera por dentro. Antes do encontro com Jesus, aquele homem vivia preso a uma realidade limitada. Ele dependia dos outros, era visto com desprezo ou pena, não tinha autonomia e carregava sobre si rótulos e julgamentos. Muitos acreditavam que sua cegueira era fruto de pecado seu ou de seus pais, e isso gerava um peso espiritual devastador. Imagine crescer ouvindo que sua condição é culpa sua, que você merece a escuridão em que vive, que Deus se afastou de você. Isso destrói a autoestima, a esperança e a fé. Mas Jesus, ao ouvi-lo clamar, desmonta todos esses preconceitos, mostrando que o sofrimento daquele homem não era castigo, mas cenário para uma revelação da glória de Deus.
E aqui está a cura interior começando. Jesus dá dignidade ao homem antes de dar visão. Ele o escuta quando todos querem silenciá-lo. Ele para por causa dele quando a multidão quer ignorá-lo. Ele o chama quando muitos querem afastá-lo. Isso cura feridas que ninguém vê. Essa é a marca do amor de Cristo. Ele restaura primeiro aquilo que ninguém percebe, mas se define quem somos. É como se Jesus estivesse dizendo: você importa. Eu te vejo. Eu te escuto. Eu estou aqui por você. E isso já é um milagre. Quando o homem se aproxima de Jesus, ele o faz não como alguém confiante, mas como alguém desesperado. Sua voz estava carregada de necessidade, de fragilidade, de dependência. E é exatamente nesse estado que Jesus realiza a cura interior mais profunda. Ele transforma a dependência humana em confiança divina. O clamor do homem é acolhido, e o medo de ser rejeitado dá lugar à certeza de ser amado. Essa transformação não aparece nas palavras dos textos bíblicos, mas transborda nas atitudes. O homem não hesita, não duvida, não questiona. Ele simplesmente crê. E quando Jesus o cura, a alegria que surge nele é mais do que a alegria de ver. É a alegria de ser visto por Deus. Ele experimenta, talvez pela primeira vez, o amor que não o julga pela condição, mas o abraça pela fé. Isso muda tudo. A cura física dura um momento, a cura emocional e espiritual dura para sempre. Ele aprende que sua vida não era um erro, não era um castigo, não era uma sombra. Era parte de um plano divino maior, no qual sua história seria usada para despertar fé em muitos. A cura interior também se revela na forma como ele responde ao milagre. Muitas pessoas, ao receber uma bênção, voltariam para casa celebrar, mostrar aos familiares, retomar a rotina. Mas esse homem entende que há algo maior acontecendo. Ele não quer apenas ver o mundo, ele quer ver Jesus. Ele não quer apenas enxergar, ele quer seguir aquele que abriu seus olhos. Isso mostra que sua alma foi tocada de maneira profunda. Ele descobre que o verdadeiro sentido da vida não está apenas nas circunstâncias externas, mas na presença de Cristo. É nesse ponto que percebemos a profundidade do milagre. Antes, ele caminhava guiado por outros. Agora, caminha guiado pela fé. Antes, era limitado pela escuridão. Agora, é impulsionado pela esperança. Antes, sobrevivia. Agora, vive. Esse é o tipo de transformação que apenas Jesus pode produzir. Ele não reforma, ele recria. Ele não apenas repara, ele renova. Ele não devolve ao estado anterior, ele conduz a um estado completamente novo. A cura interior também aparece na coragem do ex-cego. Antes, ele era silenciado pela multidão, mas mesmo assim ousava clamar. Depois do milagre, a sua confiança cresce, não por causa dos olhos que enxergam, mas por causa do coração que acredita. Ele sabe que alguém o ouviu quando ninguém mais queria ouvir. Sabe que alguém o valorizou quando todos o desprezavam. Sabe que alguém o chamou pelo nome quando todos queriam empurrá-lo para o silêncio. Essa certeza gera uma fé inabalável. E essa fé é o verdadeiro milagre. A visão física poderia se perder com o tempo. O corpo é frágil. Mas a visão espiritual, essa ninguém pode tirar. Ele não apenas vê Jesus, ele o reconhece. Ele não apenas contempla o milagre, ele entende o propósito. Ele não apenas recebe uma graça, ele decide vivê-la. A cura interior transforma seu modo de andar, de falar, de pensar, de se relacionar com os outros. Ele se torna uma nova criação. E é exatamente isso que Jesus quer fazer conosco. A maioria de nós pede a Deus que mude situações externas, finanças, saúde, relacionamentos, trabalho, circunstâncias. Mas Cristo sempre começa dentro. Ele cura a insegurança, restaura o valor, remove a culpa, liberta do medo, desperta o propósito. Porque um coração curado pode viver milagres até onde os olhos não alcançam. No próximo bloco, vamos explorar como essa transformação interior continua crescendo e como o propósito de Deus se revela ainda mais claramente na caminhada desse homem. Quando a nova visão revela o propósito, a missão que nasce depois do encontro com Jesus. Depois que seus olhos se abrem e sua alma desperta, o ex-cego começa a enxergar algo muito maior do que paisagens, rostos e cores. Ele começa a perceber o propósito. Cada passo que dá ao lado de Jesus revela uma camada mais profunda da vontade divina, algo que vai além da cura, além da gratidão, além da emoção do momento. Ver torna-se apenas o ponto de partida,
Compreender o que Deus quer fazer através de sua vida torna-se a nova missão. E essa é uma das verdades espirituais mais fortes dessa história. Todo milagre carrega um propósito, e toda transformação de Deus aponta para uma missão. No início, o homem simplesmente glorifica a Deus. Mas, conforme caminha, ele percebe que está sendo observado. A multidão que antes o ignorava agora o segue com os olhos, curiosa, impactada, refletindo sobre o que acaba de acontecer. E aqui começa algo maravilhoso. Sem perceber, ele se torna um instrumento. Ele se transforma em um sinal vivo da presença e do poder de Deus no mundo. Sua história inspira, sua caminhada instrui, sua atitude prega. Ele não cita versículos, mas a vida dele agora é um versículo aberto, legível por qualquer um. E isso revela uma verdade essencial. Quem foi transformado por Deus se torna, automaticamente, uma mensagem viva. Agora, imagine o coração desse homem. Tudo era novidade. Ele via as expressões das pessoas, enxergava a beleza do caminho, percebia detalhes que antes só imaginava. Mas, acima de tudo, ele observava Jesus. Observava seus passos firmes, sua compaixão, sua autoridade, sua paz. Observava como ele falava com os humildes, como acolhia os aflitos, como enfrentava os críticos com sabedoria. Ver Jesus caminhando não era apenas contemplar uma cena, era receber um modelo de vida. Ele entende que seguir Cristo é mais do que caminhar atrás dele, é aprender a viver como ele vive. E enquanto dá seus passos, o cego começa a enxergar algo sobre si mesmo. Ele não é mais o mesmo. O homem que antes pedia esmolas agora oferece esperança. O homem que antes dependia da bondade dos outros agora compartilha a bondade a partir da própria experiência. O homem que antes era silenciado agora tem uma voz que ecoa a fé. Essa transição revela que o verdadeiro propósito de Deus não é apenas nos restaurar, mas nos transformar em restauradores. Não é apenas nos salvar, mas nos tornar sinais de salvação. Não é apenas nos curar, mas nos capacitar a curar outros com o nosso testemunho. E aqui surge uma reflexão profunda. Quantas vezes Deus já fez algo por nós e não percebemos que aquilo era um chamado? Quantas vezes enxergamos a bênção, mas não entendemos a missão por trás dela? A história do cego nos mostra que nada do que Deus faz é apenas para o momento. Cada milagre abre uma porta. Cada resposta aponta para um caminho. Cada libertação revela uma responsabilidade espiritual. Deus sempre nos dá algo não para que guardemos, mas para que multipliquemos. A missão que nasce em seu coração não é formal, não é planejada, não é ensaiada. É natural. Brota da gratidão. Brota da revelação. Brota do encontro verdadeiro com Cristo. Ele descobre, sem precisar que ninguém explique, que seguir Jesus é participar de sua obra, seja com palavras, atitudes, gestos, escolhas ou testemunho. Ele aprende que quando Deus abre nossos olhos, Ele também abre caminhos. E esses caminhos quase sempre nos conduzem a pessoas que precisam exatamente daquilo que recebemos. O propósito divino não é algo distante ou complexo, é simples e profundo ao mesmo tempo. O que Deus faz em você, Ele quer fazer através de você. E esse homem agora carrega consigo uma luz que antes não possuía, uma certeza que antes não conhecia, uma esperança que antes não imaginava. Ele compreende que sua vida não é mais definida pelo passado, mas pelo encontro com Jesus. E essa percepção o torna mais forte, mais corajoso, mais sensível à voz de Deus. Outro ponto impressionante é que ele segue Jesus sem saber exatamente aonde isso vai dar. E isso é propósito puro. O propósito não é ter todas as respostas, mas ter o coração alinhado com o Deus que conduz. Propósito não é mapa, é direção. Não é controle, é confiança. Não é previsibilidade, é entrega. E aquele homem, recém-curado, entende isso melhor do que muitos que o cercam. Ele não precisa entender o caminho, porque confia no guia. Enquanto a multidão se maravilha, ele vive algo mais profundo. A descoberta de que a vida com Jesus é mais do que receber milagres. É participar da missão divina no mundo. É ser transformado e transformar. É ser alcançado e alcançar. É ser iluminado e iluminar. Esse é o propósito que nasce no coração de todo aquele que realmente encontra Cristo. E é aqui que a história alcança o espectador. Assim como o cego, cada pessoa que recebe algo de Deus está sendo convidada a viver mais do que um milagre, está sendo chamada a viver propósito. A Cura Exterior Aber Portas.
A cura inteira define o destino. Mas é o propósito que dá sentido a tudo isso. No próximo e último bloco, vamos finalizar essa jornada com uma conclusão profunda, espiritual e inspiradora, levando o espectador a refletir, se posicionar e fortalecer sua fé. Quando a luz de Cristo muda tudo dentro de nós. Se você chegou até aqui, meu querido amigo e minha querida amiga, eu quero começar dizendo algo muito importante. Parabéns! Poucos têm à disposição a fome espiritual e a perseverança necessárias para permanecer até o final de uma mensagem tão profunda como essa. Você não apenas assistiu uma história, você permitiu que a palavra de Deus falasse ao seu coração. E isso revela algo precioso sobre você. Existe uma sede pela presença de Deus, um desejo sincero de compreender mais, de crescer, de se aproximar do Senhor. Que essa sede jamais se apague dentro de você. A história do ex-cego que foi curado por Jesus é mais do que um relato bíblico, é um espelho para nossas próprias jornadas. Assim como ele, todos nós temos áreas da vida onde ainda existe escuridão, zonas onde não conseguimos ver direção, esperança ou saída. Mas este vídeo nos lembrou com toda clareza, com toda ternura e com todo o poder que Jesus ainda passa pelo caminho, ainda escuta o nosso clamor, ainda se importa, ainda para quando chamamos por ele, ainda abre os nossos olhos para uma nova realidade. A cura daquele homem é uma prova eterna de que Cristo não apenas pode transformar circunstâncias, mas pode transformar destinos. Se esta mensagem falou com você, eu quero te convidar agora a deixar um comentário como ato público de fé e compromisso. Escreva aí embaixo: Senhor, abre meus olhos todos os dias. Essa frase é mais do que um comentário. É um pedido, é uma declaração, é um gesto espiritual que demonstra o seu desejo de viver com os olhos da fé abertos, enxergando o propósito de Deus em cada situação. Quando você comenta isso, você está dizendo ao céu: eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero seguir como o ex-cego seguiu. Eu quero caminhar na luz. E se essa história tocou você, não guarde isso só para si. Compartilhe este vídeo com seus familiares, amigos, irmãos da igreja, alguém que esteja passando por um momento difícil, alguém que esteja precisando de esperança, de ânimo, de fé. Compartilhar a palavra é uma forma poderosa de espalhar a luz e o amor de Deus em um mundo que tantas vezes vive em sombra. Talvez uma simples mensagem enviada por você seja exatamente a resposta de oração que alguém está esperando. Você pode ser o instrumento pelo qual Deus abrirá os olhos de outra pessoa. Outra coisa muito importante: inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Não é só sobre números, não é só para fortalecer o canal. É sobre caminhar junto, crescer junto, alimentar a alma continuamente. Cada vídeo traz uma nova história, uma nova reflexão, uma nova semente espiritual que pode transformar o seu dia, a sua mente e o seu coração. Quando você se inscreve, você está dizendo: eu quero continuar aprendendo, eu quero continuar ouvindo Deus falar comigo, eu quero permanecer firme no caminho da fé. E não pare por aqui. Existem outros vídeos no canal que vão aprofundar ainda mais o seu entendimento da palavra, fortalecer sua confiança no Senhor e renovar suas esperanças. Permita que Deus continue falando com você. Deixe que o Espírito Santo conduza você de uma mensagem para outra, de uma reflexão para outra, construindo dentro de você uma fé cada vez mais madura, mais forte e mais luminosa. Agora, antes de encerrar, eu quero te convidar a fazer algo especial. Aí onde você está, no sofá, na cama, no ônibus, no trabalho, feche seus olhos por alguns instantes. Respire fundo. Silence o coração. Deixe a música de fundo te envolver. E permita que tudo o que ouvimos ao longo deste vídeo encontre um lugar seguro dentro da sua alma. Fale com Deus em silêncio. Agradeça pela luz que Ele trouxe. Peça que Ele ilumine seu caminho. Cure o que ainda precisa ser curado. Fortaleça o que ainda está fraco e desperte dentro de você a visão espiritual que só Jesus pode dar. Sinta a paz que vem do céu. Sinta a presença do Senhor se aproximando lentamente, como quem coloca a mão sobre os nossos ombros e diz: eu estou aqui. Essa presença é real, é suave, é transformadora. Deixe que ela envolva você agora. Que a luz que abriu os olhos do ex-cego também abra os seus, não apenas hoje, mas todos os dias da sua vida. Que você caminhe com Jesus com a mesma entrega, com a mesma fé e com a mesma alegria daquele homem que finalmente viu. E que cada passo seu, a partir de agora, seja iluminado pelo amor,
pela graça e pelo propósito de Deus. Muito obrigado por estar aqui. Que o Senhor te abençoe poderosamente. E nos vemos no próximo vídeo.